surgiu essa profissão? Quem que teve essa ideia de trabalhar isso com os dados? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês da história da ciência de dados, da onde surgiu isso aqui, tá? A ciência de dados, ela começa, como tudo na vida, através de uma necessidade ou de um desejo. Então, em 98, 2000, a gente teve a bolha da internet, que foi a popularização da internet e a construção massiva de páginas HTML, né, que é o .com. Então, todo mundo tinha sites onde as pessoas conseguiam comercializar coisas, certo? E aí, essa grande construção de sites motivou muito a indústria em criar dispositivos que armazenassem essa quantidade de dados. Então, várias pesquisas foram incentivadas para poder criar os discos rígidos, que são os HDs, só que é um custo muito barato. Então, essas pesquisas deram bons resultados e a gente conseguiu construir vários dispositivos físicos, né, para guardar os dados de maneira barata. Então, as pessoas conseguiam criar os seus sites e as empresas que hospedavam esses sites conseguiam guardar todos esses dados. Depois de um tempo surgiu a necessidade de processar esses dados. Então lá em 2001, o professor William Cleveland, ele foi a primeira pessoa que cunhou esse termo ciência de dados. Ele escreveu assim numa revista, na verdade, o William Cleveland, ele trabalhou na Bell Labs na época, e aí ele fez uma tese de doutorado dele, e nesse título tinha ciência de dados, um plano de ação para expandir áreas técnicas dentro do campo da estatística. Então até aqui existia muita modelagem estatística, muita modelagem matemática, mas ninguém ainda falava sobre ciência de dados. Então William Cleveland foi a primeira pessoa que disse essa palavra de ciência de dados. Em 2004, então a gente tinha todos aqueles dados armazenados que foram provenientes da bolha da internet. Nós tínhamos profissionais que poderiam processar, poderiam tirar informações desses dados, mas a gente não tinha capacidade para poder processar esses dados. Então aqui a estatística trabalhava muito com a descrição dos dados, mas a descrição de poucos dados. Descrições que cabiam num computador pessoal. E agora com o armazenamento desse volume de dados, a gente precisava processar tudo isso. E aí em 2004, teve um paper dos engenheiros do Google chamado MapReduce, simplificando o processo de dados em grandes clusters, que foi basicamente a concepção de uma ferramenta que eles chamaram de MapReduce, que é basicamente uma ferramenta capaz de processar dados em paralelo. Então eles usam vários computadores que são ligados todos em paralelos, e aí um processamento de dados massivo é dividido em todos esses computadores. Depois os resultados são unidos e aí devolvidos para o usuário. Então esse MapReduce era essa capacidade de processar dados em paralelo. Depois de 2015, o Doug Cutting e o Mike Caffarella, eles criaram o Hadoop, que é basicamente um open source que usa o MapReduce para poder processar esses dados. E para quem não sabe, o elefante amarelo, ele era uma pelúcia do filho do Doug. E aí na época o filho do Doug estava começando a falar, pronunciar as primeiras palavras, e ele falava muito Hadoop. Mas eu não sei, claro que eu não sei pronunciar no sotaque americano, mas dava a entender que era mais ou menos isso que ele chamava aquela pelúcia dele. Então, para dar um nome para a ferramenta que ele tinha criado, ele colocou o elefante amarelo e deu o nome de Hadoop. Depois, em 2009, o Hal Varian, que era o economista-chefe do Google na época, ele deu uma entrevista para uma revista chamada McKinsey Quarterly, que é uma revista que fala muito sobre teoria de gestão, de gerenciamento, falando que a habilidade mais importante que nós teríamos nas próximas décadas, isso em 2009, era processar dados de forma a extrair conhecimento desses dados para poder alavancar resultados de negócio. E aí, a partir disso, algumas figuras super influentes da época, como por exemplo o Mike Low-Kids, que era o VP de estratégia de conteúdo da O'Reilly, ele escreveu um post chamado "O que é ciência de dados?". Então ele escreveu: "O futuro pertence às empresas e às pessoas que transformam dados em produtos". Isso começou a popularizar muito o termo ciência de dados, porque essas grandes pessoas que tinham uma grande influência na mídia começou a trazer muito à tona essa temática. E em 2012, o Thomas e o DJ Patil escreveram um post, né, um artigo que eu acho que é conhecido por todo mundo, que é Ciência de Dados, Cientista de Dados, a profissão mais sexy do século XXI. Então isso tornou ainda mais popular a ciência de dados,
e é onde a gente tem esse boom de ciência de dados, da profissão em si, das ferramentas surgindo, das pesquisas mais voltadas para essa área da ciência de dados, tá? Então esse é um pouquinho da história da ciência de dados. Esse aqui é o artigo que saiu, né? O cientista de dados, a profissão mais cobiçada do século XXI, pelo DJ Patil e pelo Thomas Davenport. E aí a gente entra na parte, então, o que faz, né, um cientista de dados? Como que é definida essa profissão? Eu já falei para vocês de todas as etapas que um cientista de dados faz na criação de um projeto, mas como que as empresas elas entendem o que um cientista de dados faz? E aí eu trouxe um artigo da Startse falando um pouquinho sobre essa definição de ciência de dados. E aqui eu trouxe alguns highlights, né? Então, ele diz aqui, o autor, que os cientistas de dados eles são uma nova geração de especialistas analíticos que possuem as habilidades técnicas para resolver problemas complexos. E a alta procura por esses profissionais é também um sinal dos tempos. Os cientistas de dados não estavam sob muitos radares há uma década, mas sua popularidade repentina reflete como as empresas estão mudando sua abordagem de negócio, trazendo profissionais que consigam extrair inteligência para um grande volume de dados que possuem. Então, basicamente, as empresas perceberam que aquelas empresas que conseguiam extrair conhecimento dos dados, elas conseguiam ter uma vantagem competitiva sobre as outras, porque elas conseguiam identificar se o produto estava sendo usado, se o preço era o melhor preço, a relação entre demanda e oferta, o que os clientes gostavam do produto ou não. Então, todo esse conhecimento dos clientes em relação ao produto, eles motivavam as empresas a melhorar cada vez mais, e isso fazia com que elas se tornassem mais inovadoras, tivessem maior receita, menor custo, trabalhassem em grande escala, mais enxuta. Então, esse conhecimento gerado através dos dados, eles davam muito conhecimento para a empresa alavancar seus negócios. E aí precisavam de pessoas para poder processar todos esses dados, e aí vem a grande figura do cientista de dados, que ele é entendido pela empresa da seguinte forma. Então aqui eu trouxe uma vaga de cientista de dados que está bem escrita, que eu acho que reflete muito o que é esperado de um cientista de dados, principalmente no nível júnior. Então a vaga diz assim, né? Buscamos um cientista de dados disposto a impulsionar a empresa em seus desafios. Quais são as habilidades que buscamos? Tratar a massa de dados estruturados e não estruturados e fazer o uso de matemática, estatística, ciência da computação e programação para limpar, tratar e organizar os dados. Então esse requisito diz muito sobre aquela parte de você coletar os dados e preparar os dados para o treinamento dos algoritmos de machine learning, também para geração de insights. Aplicar análises, machine learning, inteligência artificial, conhecimento de negócio, descobrir soluções para desafios do setor. Vem aquela parte de você gerar insights, você treinar algoritmos de machine learning para tornar aqueles KPIs previsíveis. Então o próximo item, que é limpar e organizar os dados para alimentar programas analíticos que preparam os dados para o seu uso na modelagem preditiva. Então um pouquinho de processar, um pouquinho de coletar os dados, limpar os dados, preparar os dados, treinar algoritmos de machine learning, colocar esses dados treinados também dentro de plataformas de visualização de dados para poder manter os dashboards atualizados. E o último item aqui é automatizar e propor insights que sejam devidamente entregues a todos os principais interessados da empresa rotineiramente. Então é basicamente criar esses ETLs, né, que são esse processo de extração, transformação e carga dos dados que estão divididos nas fontes em um lugar que seja organizado, onde as pessoas consigam construir métricas e depois acompanhar essas métricas ao longo do tempo. E quais são os requisitos para essa vaga? Você tem que ter conhecimento em ferramenta de controle de versionamento, como Git e SVN, conhecimento em Machine Learning, que são os modelos de Machine Learning, conhecimento em coleta de dados, então SQL, NoSQL, né, SQL, NoSQL, habilidade de tratamento de dados, que é a habilidade de tratar os dados como uma linguagem de programação, conhecimento em linguagem de programação de scripts, principalmente Python, conhecimento de ferramentas de visualização de dados Power BI e 3DS, que é D3DS, que é basicamente uma ferramenta que é usada para fazer visualização. Power BI também é uma ferramenta para isso. Tem outras como Tableau, ClickView, que são todas ferramentas onde você consegue colocar análises, métricas para as pessoas conseguirem acompanhar e avaliar as ações que elas fazem no negócio. Depois tem, por último, conhecimento de deploy de modelos de machine learning, usando principalmente Flask, que é uma biblioteca web para Python, onde você consegue fazer deploy de modelos de machine learning, que é basicamente você extrair o seu modelo de dentro da sua máquina e colocar no ambiente para que os seus resultados tornem acessíveis para qualquer pessoa, software ou ferramenta. Então a habilidade de colocar
esse modelo nesse lugar acessível que a gente chama de deploy. E tudo isso eles exigem de um nível de experiência júnior que você vai conseguir através dos seus portfólios, através dos seus projetos para portfólio, que é lá que você vai ganhar experiência, vai ganhar traquejo, ganhar manuseio, tanto das ferramentas como entender o negócio para criar uma solução que realmente resolva o problema das pessoas, tá bom? Bom, e por último eu queria trazer para vocês um pouquinho da onde veio essa palavra cientista de dados, tá? Da onde que surgiu isso. Então a ciência de dados ela é muito comparada a um método que a gente aprende lá no ensino médio, que a professora acho que de biologia fala pra gente, que é o método científico, que é o método usado pelos cientistas para gerar conhecimento. Então se você olhar o método científico, nós temos a fase de observação, que é a fase onde as pessoas elas observam algum fenômeno. E como que seria esse fenômeno no mercado de trabalho, Megan? Vendas é um fenômeno, número de clientes por dia é um fenômeno, recorrência de compra de clientes, se a pessoa compra 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Churn, que é quando a pessoa desiste de comprar o teu produto ou para de comprar o seu produto num certo período de tempo, é um fenômeno no mercado de trabalho de muitas empresas. Avaliação do produto, o número de estrelas que a pessoa avalia o teu produto, ou os comentários que ela deixa também é uma observação. Cliques em campanhas de marketing, então aqueles anúncios que aparecem nas campanhas de marketing, a pessoa clicar ou não clicar, aquilo é um fenômeno que você pode observar. Depois que você tem essa fase de observação, você tem a fase de problematização, que é onde você levanta questões, levanta hipóteses do porquê aquele fenômeno observado ele acontece. E aí são realmente perguntas da sua cabeça para tentar explicar aquele fenômeno que você vai usar dados para poder validar se está correto ou não. Então a problematização, ela diz muito sobre a elaboração de perguntas sobre aquele fenômeno. Então, por exemplo, por que o número de vendas da cor amarelo é menor? Por que 50% dos usuários eles não terminam a compra no checkout, ficam só com produtos adicionados no carrinho? Quais são os fatores que fazem o usuário não comprar mais o nosso produto? Por que existe um teto de compra desse nosso produto? Por que as pessoas escrevem ótimos comentários e dão 2 estrelas? Então, tentar explicar qual que é a causa, né? Realmente a causa dessa observação, desses fenômenos observados. E aí depois que você tem a problematização, que é o levantamento dessas hipóteses, você tem a formalização dessas hipóteses, que é você definir as hipóteses candidatas. Então, uma hipótese, as pessoas não gostam de como a cor amarela destacou no produto, então simplesmente as pessoas não gostaram da cor amarela, é uma hipótese. Outra hipótese, o preço do checkout não era o mesmo do produto, então a pessoa viu lá um produto por R$ 9,90, ela adicionou no carrinho, quando ela foi pagar era R$ 11,90, porque tinha os juros do cartão e ela não esperava por aquilo. Então isso pode ser a causa das pessoas não terminarem de comprar o produto. Serviço ao consumidor, fácil sistema de devolução, devolução do dinheiro rápido, são causas que fazem as pessoas comprarem mais o teu produto e ter mais recorrência, pode ser uma hipótese. Porque o sistema de avaliação de estrelas não expressa satisfação, é uma hipótese que explica por que a pessoa dá um comentário muito bom e dá apenas 2 estrelas. Será que a estrela e o comentário é a melhor forma de você extrair a satisfação do seu cliente? Então são hipóteses que explicam aquele fenômeno que você observou. Depois disso tem a nossa fase de experimentação, que é você reproduzir o fenômeno de maneira controlada, e aqui entra a criação de modelos, que é basicamente a representação daquele fenômeno através do seu modelo, e com isso você consegue responder e validar as suas hipóteses. Então você constrói um modelo, você consegue medir o impacto dessas variáveis no seu modelo. Então aqui na hipótese de que as pessoas não gostaram da cor, quanto que a cor é relevante nessa devolução de produto. Então você consegue encontrar as importâncias de cada atributo desse modelo que você construiu, que explica esse fenômeno que você observou. Correlação entre as variáveis, então se eu aumento o preço, eu aumento vendas ou eu diminuo vendas? Se eu diminuo o preço, eu aumento vendas, mas se eu aumento vendas, eu gero mais avaliações ruins. Então tem essa correlação entre as features. Teste AB, então eu posso usar uma solução para uma parte do meu público e a outra não recebe essa solução. Eu posso medir a alteração que esses grupos tiveram entre si, que a gente chama de lift. Então, quanto que é um lift para aquele grupo que sofreu aquela ação em relação ao outro que não sofreu a ação. Então, pode ser uma ação de oferecer cupom,
abaixar o preço para aquele grupo específico, fazer algum tipo de incentivo que você quer medir o efeito. Então você faz toda essa experimentação e depois testa com o teste AB, tá? Por fim, tem a coleta e análise de dados, que você analisa os resultados, você analisa se os resultados são suficientes para explicar esse fenômeno que você está modelando. Então tem a análise dos resultados, tem a identificação de variáveis mais impactantes, tem a descrição matemática do fenômeno e por último tem a divulgação dos resultados. Então uma vez que você fez o experimento, coletou os dados, analisou o dado, avaliou as hipóteses, refutou ou validou elas, você tem a divulgação dos seus resultados, que é onde você verifica se os resultados eles respondem ao questionamento inicial. E aí se você consegue validar um conjunto de hipóteses, você cria uma teoria. E se toda vez que você valida diferentes hipóteses que levam ao mesmo resultado, você cria uma lei. Então é assim que as teorias e as leis são criadas. E aí a comparação do método científico com o processo de construção de uma solução usando ciência de dados, ela é muito similar. Porque no método científico a gente tem a observação, enquanto que na ciência de dados a gente tem o desafio do negócio.